Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa aula aqui é uma aula especial, é uma aula divisora de águas aqui, que a gente vai simular aí a nossa independência financeira e sem dúvida nenhuma é a aula mais importante para quem deseja ter um futuro financeiro próspero, para quem deseja investir em ações, para quem está pensando de entrar para o day trade, enfim, qualquer pessoa que está no mercado financeiro querendo melhorar o seu ganha-pão, querendo melhorar os seus investimentos, querendo fazer qualquer tipo de investimento, é importantíssimo essa aula para que a gente tenha um start sério. Eu vou ser honesto com vocês, eu descobri essas ferramentas bem depois que eu já tinha começado no mercado financeiro e olha que ela é muito mais necessária no início da nossa jornada no mercado financeiro do que depois de muito tempo que a gente de repente está navegando pelos maiores investimentos aí com uma renda variável imensa, né? Por exemplo, a galera do day trade que gosta de operar no day trade, que quer já rentabilizar de maneira muito forte, alavancada no início. Essa aula aqui ela é muito mais primordial, né? Digamos assim, do que qualquer tipo de aula de análise gráfica, de análise técnica e de tentar fazer ali dentro da especulação alguns valores em dinheiro. Então vamos lá, vamos simular exatamente como está aqui no site da Monifica, que é um parceiro nosso. A gente não tem nenhum benefício por estar indicando eles, é só um simulador aí dentre os melhores que eu já conheci na internet, não custa nada, você pode entrar lá no site deles e fazer a sua própria simulação, esse é o objetivo, né? Eu vou aqui explicar um pouco, mas a ideia é que vocês entrem lá no site deles e façam vocês aí a simulação de uma independência financeira. Você que está de repente hoje com pouca idade, sei lá, 20 anos de idade, 25 anos de idade, já é interessantíssimo você pensar sobre esse assunto. E para quem já tem mais idade, 35 para cima, também é ainda a hora de pensar nisso, para a gente ter um plano de aposentadoria show de bola. E aqui a gente vai ver se a gente vai ficar rico ou não. Vamos lá, pessoal? Eu tenho aqui então o primeiro campo para eu colocar a minha idade. Eu vou colocar a minha idade certinha. A minha idade é 36 anos. E com qual idade a gente gostaria de ter a independência financeira? Eu vou colocar que eu quero me aposentar aos 60 anos. Então eu tenho um pouco tempo aí de contribuição, em vista dos mais jovens aí, eu já estou atrasado, com 36 anos para fazer uma simulação. Vamos lá. Esse nível aqui, ó, de conservador, moderado e agressivo é o quanto eu desejo rentabilizar acima da inflação. Então 2%, 4% ou 6% é o quanto eu gostaria de buscar em fundos de previdência privada como a rentabilidade que eu gostaria de ter ao longo do ano. Acima da inflação, então eu vou colocar como agressivo. Só para eu ter uma ideia, isso daqui tudo dá para a gente mudar depois, tá? Vamos para o próximo passo. Então aqui eu vou colocar minha renda mensal, vou colocar que minha renda mensal, vamos supor, é R$6.000, ok? E quanto que eu já tenho guardado? Vamos supor que eu tenha guardado R$30.000, ok? Vocês podem mexer nesses números depois e ir simulando várias situações, tá? Quanto tempo... quanto você deseja guardar por mês, ou seja, quanto que eu desejo aportar em previdência privada, que é o produto mais básico para quem gostaria de fazer uma aposentadoria. Então eu gostaria de economizar, né, investir em previdência R$1.000 por mês, beleza? É um número considerável aqui da minha renda. Importante a gente ter sempre o equilíbrio aqui entre as coisas do quanto eu tenho de renda e realmente do quanto eu devo guardar por mês para esse tipo de aplicação, tá? Aqui se você contribui com o INSS, por exemplo, se você é um autônomo, se você contribui com o INSS ou se você é um empregado, carteira assinada, você já tem que colocar sim aqui. No meu caso eu vou colocar não, tá? Se você recebe algum tipo de aluguel, alguma coisa assim. E quanto você vai desejar receber por mês, quanto você coloca, né? Por exemplo assim, se você deseja receber uma aposentadoria pelo INSS aqui, tá? No caso não, ele vai desabilitar, beleza? E qual que é a minha renda desejada lá no final, quando eu tiver nos meus 60 anos. Então eu gostaria de ganhar R$10.000. Vamos ver se essa conta fecha.
Próximo passo, ele já vai trazer o resultado para mim. E aí ele vai falar o seguinte, olha, dessa forma você não vai conquistar a sua independência financeira, porque eu nessa simulação vou chegar lá com os meus 59 anos, a partir da minha idade de 60 anos, eu vou ter acumulado 731 mil reais dentro dessa simulação, já rendendo 6%, ok? E eu vou começar a ter gastos anuais de 120 mil, ou seja, a cada ano eu vou retirar por mês 10 mil reais, então no total vai dar 120 mil. Então 120 mil por ano que eu retirar desse montante, eu vou conseguir me sustentar num prazo até de 66 anos de idade, ou seja, nesse meu planejamento eu vou me aposentar aos 60 e vou ficar consumindo 10 mil reais por mês e vai me sobrar aí 6 anos de vida fazendo essas retiradas, tá? Então, lá no final, quando eu tiver com 67 anos, eu já não tenho dinheiro na conta para retirar. Isso é importantíssimo para a gente entender a flexibilização dos números aqui, o quanto a gente deveria começar a economizar lá mais cedo, certo? E como que a gente vai se planejar para o futuro. Vamos lá? E eu preciso, então, mexer em alguns itens aqui, em alguns cálculos, para que eu consiga fazer um prolongamento dessa minha saúde financeira lá na minha terceira idade. Então eu vou mexer aqui um pouco nos números. Então eu vou aposentar aqui nos 65 anos, e aí eu consigo ter, olha só, eu passo de 66 para 76, então eu ganho 10 anos aqui, a mais aqui, ó, de saúde financeira, com esse salário, digamos assim, essa retirada de 10 mil, desse montante que está aí em 1 milhão de reais quando eu estiver lá com 64, no final dos 64, ok? Ou eu faço uma contribuição maior, vou colocar aqui uma contribuição de 1.200, ó. De 1.200 eu já vou ficar lá na frente com 200 mil reais a mais, no mesmo 65 anos, ok? E eu vou conseguir chegar até os 79, 80 anos de idade só consumindo desse único produto aqui, que é a previdência privada, beleza? E eu posso até colocar aqui, ó, um pouco menos de valor. Vamos supor que eu queira pegar somente 9 mil reais de valor futuro. Aí eu consigo chegar até os 83 anos. A ideia, pessoal, é que a gente consiga esticar esse valor até os 90, justamente para ter uma segurança a mais caso aconteça qualquer tipo de coisa aqui que venha impactar meu futuro. Então, ou eu invisto mais cedo, vamos colocar lá, ó, que eu tivesse investido a partir dos 26 anos de idade, tá? Lá com 26 anos de idade, aí eu consigo ter uma renda, consigo ter um trabalho interessante e já consigo contribuir para a minha aposentadoria privada, né? Meu plano de aposentadoria privada. Então vamos lá. Vamos lá que eu tenho o mesmo salário, vamos supor que eu tenha 6 mil reais, tá? Você pode simular todos os cenários aqui. Eu tenho guardado 30 mil reais, esse valor é o valor inicial que você pode aportar, tá? E quanto que eu desejo guardar por mês? Os mesmos 1.200 e minha renda, vamos colocar que eu quero 10 mil reais aqui no final. Vamos lá, próximo. Já consigo aqui ter, além da minha aposentadoria, eu consigo ainda rentabilizar melhor esse valor. Eu estou contribuindo desde os meus 26 anos de idade, ó. Quando eu chegar lá com 65, eu já vou ter acumulado 2 milhões e 300. Então, quanto eu retiro, que seria esses 10 mil, olha só, 10 mil por mês ali, ó, ainda rende mais pelo valor que eu guardei, ok? Ainda rende mais do que as minhas retiradas. Então, eu consigo investir um pouco menos, vamos colocar aqui, ó, até essa curva ficar assim, ó, pronto. Aqui eu consigo investir 900 reais até os meus 65 anos, consigo ter uma retirada de 10 mil reais e eu vou embora aqui, ó, para mais de 90 anos. Esse valor ainda vai ficar para os meus herdeiros, ó, 1 milhão e 300. Ou seja, eu posso fazer umas retiradas a mais, olha aqui, ó.
essa curva aqui vai ficar interessante eu retirar mais ou menos R$ 11.600, tá? Ou seja, esse simulador aqui mostra o quanto a gente deve economizar, investir em produtos de renda variável no longo prazo, tendo o objetivo mais agressivo para rentabilizar acima da inflação. Isso aqui é tudo acima da inflação, ok? E a gente consegue, com esse simulador simples, colocar mais valor do longo prazo, entendendo, né, o valor dos juros compostos para um longo prazo, tá? A outra coisa que eu queria alertar muito vocês é o seguinte: não é só esse produto financeiro que a gente deve ficar atento para investir o quanto antes, né, na nossa vida e se planejar. Ao longo do caminho a gente pode sofrer algum problema, né, que não nos... problema de vida que não nos tenha domínio. Por exemplo, um problema de saúde, um problema de falta de capacidade para trabalhar, uma invalidez, uma doença, alguma coisa que pode acontecer na nossa vida ao longo desse caminho. Ou seja, aqui eu estou contando como se eu tivesse um trabalho sem nenhum problema, onde todos os meses eu consiga rentabilizar. E às vezes não acontece isso, às vezes a gente sai de um trabalho, vai para outro, passa a ganhar menos ou passa a ganhar mais. Isso tudo ao longo da nossa vida é muito variável. Então, o que a gente precisa? Esse planejamento aqui, ele não está levando em conta os problemas que podem acontecer, mas a gente tem que também ter como respaldo uma avaliação bem forte do que pode acontecer na nossa vida. E para resolver a maior parte desse tipo de problema, é aconselhável que a gente tenha um seguro de vida. Esse seguro de vida vai fazer com que, se algum momento tem algum problema, a gente está coberto, assegurado, e com esse planejamento a gente consiga ter uma qualidade de vida mesmo com algum problema de saúde que venha acontecer. Então aqui eu vou simular para vocês agora um plano de seguro de vida, que nada mais é do que, quando a gente tem um planejamento futuro, a gente tem que levar em conta os problemas que podem acontecer. Nada mais justo do que o seguro. Provavelmente se você for comprar um carro zero hoje, você vai querer sair da concessionária com seguro ali para não ter nenhum tipo de problema. Da mesma forma, o nosso corpo também é uma máquina que pode dar problema, também é uma máquina que a gente tem como garantia, né? A gente depende dela para poder fazer nossa renda. Então, todo o nosso trabalho pode se exigir alguma habilidade física, ou pode exigir alguma habilidade intelectual, mas a gente tem que estar pleno para poder trabalhar. Então, por exemplo, um médico que usa as mãos para fazer cirurgia, se der algum problema na mão dele, se ele andar de moto ali, cair e machucar a mão, ele não vai mais conseguir operar, consequentemente ele não tem mais renda. Ou seja, todo aquele planejamento que ele fez para economizar e aposentar não vai dar certo, porque ele pode ter algum problema na vida e depois que aconteceu o problema não tem o que fazer. Então, quando a gente bate o carro, não tem seguro, não tem o que fazer, vai perder o carro. Quando a gente não tem um seguro de vida, se a gente pegar uma doença, se a gente possivelmente ficar inválido, acontecer um acidente qualquer, a gente não vai ter o que fazer. Então, parte do planejamento financeiro da nossa vida exige que a gente tenha um seguro de vida. Esse seguro de vida vai ser de acordo com essa simulação que a gente vai fazer aqui, para vocês terem uma ideia do quão é necessário um planejamento junto com o seguro de vida. Então vamos lá. O planejamento de aposentar junto com o seguro de vida, para nos resguardar de qualquer tipo de problema. Tá? Então eu vou colocar aqui minha idade, vou chutar a minha idade aqui, tá? Chutar não, é a minha idade verdadeira. 2/6/1986, beleza? Essa aqui é a minha idade. Vamos partir para o próximo. Aqui, ó, é o seguro de vida da Asus, tá? É um seguro de vida que ele dá para a gente fazer uma cotação online. Então isso aqui é importante para a gente conseguir simular, né? Vamos lá, masculino. Aqui ele vai pedir a minha altura, 1,86, e o meu peso. O meu peso aqui é 98, quase 100 aqui. Vamos lá.
O que isso significa? Se a gente já fumou, se eu fumei nos últimos 24 meses, não. Conta pra gente qual é a sua profissão atual. Vou colocar aqui qualquer coisa, vou colocar aqui professor. Coloca a sua aí, ok? Vamos pra frente. E aqui qual é a minha renda? Eu já falei minha renda para vocês, é entre 5 e 7, mais ou menos, tá aqui minha renda. Tá? E aí a gente vai ter alguns pontos que a gente pode alterar dentro da composição do nosso plano de vida, né? Para que a gente consiga atingir ali cada modelo de pessoa. Cada pessoa tem um modelo mais específico, são as coberturas que a gente pode escolher, tá? Então, quando acontecer algum problema de vida minha, que por exemplo eu morrer de alguma maneira, eu vou querer que as pessoas que eu posso colocar dentro do meu plano aqui como beneficiários, né? Eu quero R$1 milhão para quando eu faltar, né? Vamos colocar assim. Eu quero também incluir, né, nessa pólice uma invalidez por acidente, tá? Então eu quero colocar um valor, vamos pôr máximo aqui, tá? Por que eu tô fazendo isso, pessoal? Porque assim, se eu fizer um plano muito básico de vida e eu de repente escolhi ali uma cobertura muito baixa, vamos supor que eu dei o azar de falecer mês que vem, tá? Esse mês que vem eu já tô coberto, por exemplo. Se eu escolher um valor muito baixo, a minha família e os meus dependentes, minha mulher, meus filhos, aqueles filhos que eu ainda não tenho filho, mas eu venho a ter, eu quero pagar a educação deles já, né? O filho que eu não tenho, que eu digo assim, eu vou contratar o plano hoje, mas o ano que vem eu vou ter um filho e esse filho eu já quero estar assegurado, entendeu? Eu preciso planejar isso já para que eu tenha uma tranquilidade para arcar com esses valores lá na frente, né? Para que se eu vier a faltar, ou se a minha mulher vier a faltar, qualquer pessoa beneficiada receba esse valor. Então, eu não posso colocar um valor muito baixo, porque isso não vai, no longo prazo, ser suficiente. Então, eu tenho que colocar um valor realista. Qual é a maneira certa da gente calcular isso? É você pensar, quanto que custa uma faculdade? Quanto que custa um ensino médio? Quanto que custa um cursinho? Quanto que custa a educação para você deixar as pessoas queridas aí de forma tranquila, que elas possam usufruir desse valor para progredir na vida, né? Você vai ser lembrado lá na frente por ter feito isso e vai ser grandioso essa lembrança que seus entes queridos vão sentir por você pela ajuda que você está dando. Por um lado a gente tem a falta da pessoa e por outro a gente tem a tranquilidade de deixar os nossos entes queridos amparados. Essa é a ideia, beleza? Sem falar que se você ficar inválido, esse valor aqui você recebe em vida, tá? Esses valores você vai receber em vida. E eu também quero aqui doenças graves. Eu vou colocar aqui doenças graves e aí você pode colocar o valor que você quiser, ó, em doenças graves aqui, tá? Se eu tiver uma doença, por exemplo, eu vou receber esse valor para fazer os tratamentos, tá? E aí eu posso procurar de repente o SUS para fazer o tratamento ou não, ou pagar de forma particular, tá? Então, no geral aqui, pessoal, todo esse balanço aqui que a gente tem, ó, que a gente pode simular com os números, a gente vai ter o valor estimado aqui já. É claro que depois na contratação você declara que a sua saúde está ok, você tem que estar com a saúde ok para fazer um plano de vida, um seguro de vida, tá? Mas a ideia aqui é você entender a necessidade de se planejar para também ter um seguro de vida junto com a sua aposentadoria, junto com aquele valor que você contribui na aposentadoria, para que você consiga ter uma segurança para trabalhar legal. Esses dias eu estava falando com um aluno que ele é personal e ele falou: Bruno, eu tive essa aula com você aqui, eu achei maravilhosa porque eu ando de moto o dia inteiro, eu fico em várias academias, eu tô correndo risco no trânsito ali, eu já tive um problema, né? Ele teve um problema
quando ele tinha uns 22 anos, que ele caiu de moto, ficou todo arrebentado. Ele só não perdeu o emprego porque o pessoal lá foi legal com ele. Ele foi dando aula mesmo não podendo se mexer muito, sentado. Ou seja, olha o risco que essa pessoa está correndo em não fazer um planejamento sério, tanto de aposentadoria quanto de plano de vida. E hoje ele vira e fala para mim: Bruno, eu quero aprender o day trade, eu quero aprender a operar o mercado de renda variável, eu quero saber onde comprar, onde vender as ações, eu quero estar trabalhando aí na renda variável porque eu preciso ganhar mais. Ou seja, a pessoa vem com uma necessidade dessa tão forte, mas esquece de fazer o básico, que é se planejar para uma eventualidade, alguma coisa que vai acontecer que a gente nunca sabe. Então a gente está extremamente desprotegido ao longo da vida. Se nada acontecer, ótimo, maravilhoso, não tem o que falar. Só que mesmo lá na frente a gente tem uma qualidade de aposentadoria interessante, porque o que eu vejo que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia é simplesmente vamos vivendo, aquilo que a gente ganha já é o que a gente gasta ou até mais. A gente nunca consegue guardar dinheiro, e se a gente nunca conseguir guardar dinheiro, a gente vai chegar lá na aposentadoria e vai depender de alguém ajudar, ou de alguma coisa, a gente vai ter que vender imóveis, voltar a morar de aluguel, enfim, uma série de complicações lá na frente. Então essa aula, ela é exatamente para a gente se conscientizar disso daqui, né, desses dois produtos que são praticamente, na minha visão, obrigatórios a gente ter, para depois a gente falar: Bruno, agora sobrou mais dinheiro, eu quero investir em renda variável, eu quero colocar esse dinheiro para trabalhar para mim, eu quero rentabilizar melhor. E aí sim a gente começa a ter uma trajetória em cima da renda variável. Tá? Se a gente inverter as coisas, eu vou pegar esse dinheiro do seguro de vida, eu vou pegar esse dinheiro da minha aposentadoria, da minha contribuição mensal, e aí eu vou lá e aplico no day trade, começo a perder, eu estou lutando contra o meu futuro. Eu não estou conseguindo aumentar a minha qualidade financeira, o meu trabalho, não estou conseguindo rentabilizar, e lá na frente a gente vai se arrepender. Depois de ter passado 2, 3, 4, 10 anos ali tentando fazer alguma relação financeira positiva, pode ser que a gente esteja ficando no negativo nesse período. A gente vai olhar o tempo que a gente perdeu nessa profissão, a gente vai olhar o valor que a gente gastou nessa profissão, e vai possivelmente se arrepender de não ter feito esse tipo de planejamento. Então, a primeira aula da renda variável, ela é exatamente essa, você entender se você está com bons alicerces para a sua vida financeira, ou se você já está desregulado, que isso daí a gente precisaria arrumar. Então, é essa a ideia, tá? Eu vou deixar meus contatos aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato comigo, discutir sobre isso, pedir mais informações sobre qual é o plano de previdência melhor para estar adquirindo, ou qual é o melhor plano de vida para estar adquirindo, porque tem uma série de diferenças aí entre vários planos e uma série de coberturas também que pode ter ou não, tá? Entre em contato comigo aqui e a gente vai se falando. Essa aula aqui eu espero que ela seja a melhor aula que você teve na sua vida para se despertar para essas situações, e que lá na frente você tenha um futuro maravilhoso, tanto para aposentadoria, tanto para sempre estar protegido, quanto para depois rentabilizar nos investimentos de renda variável e ter aí um sucesso quanto antes, né? A gente gostaria de aposentar aí com 30 anos, com 40 anos, enfim, com uma idade mais saudável, e é esse o objetivo nosso, encurtar o quanto antes essa nossa aposentadoria e viver com mais qualidade lá no futuro, beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima aula, tamo junto!